Olá, boa noite. Boa noite, amigos. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro, mais uma noite onde vamos aprender juntos. E Deus vai também iluminar nossa mente para entender desse assunto de investimentos. Não é um assunto tão simples, existem muitas opções, muitas possibilidades, mas nós vamos juntos, passo a passo, descobrindo. E eu já quero te dizer que possivelmente não vamos conseguir terminar essa live de investimentos hoje. Vamos começar hoje e possivelmente teremos um segundo momento para complementar, senão teremos que correr muito e eu temo não conseguir explicar a você devidamente, com calma, tranquilamente, para que a gente possa entender e você possa tomar uma decisão, então, do melhor investimento para você, o melhor investimento que se aplica ao seu perfil, e nós vamos ver as várias opções, as várias possibilidades que nós temos. Então, todos sejam bem-vindos e eu vou agora pedir para a Fá dar aí uma boa noite especial aos primeiros que chegaram aqui. Então, Fá, quem Verdade. são os nossos amigos que primeiro chegaram e dê uma boa noite especial para eles. Bom, vamos lá então. Eu vou dar uma boa noite especial aqui agora, né? Nessa câmera. Tá muito chique esse nosso negócio aqui com duas câmeras, gente. A primeira pessoa que entrou em contato com a gente aqui pelo Facebook foi a Eunice Neri, lá da Igreja do Campo de Fora. Um abraço forte para você e para essa igreja querida, viu, Eunice? O pastor Emanuel, eu brinquei aqui com o Alexandre que ele está quase onipresente, porque ele está no Face e no YouTube. Ele está nos dois ao mesmo tempo. Dando uma Boa boa noite, audiência, pastor. né? Obrigada pelo bolo, pela cuca de banana, pelos pãezinhos com queijo. Enfim, tudo que veio foi muito bem-vindo, estava uma delícia e quase que já acabou tudo. Muito obrigada, viu? A Vanilze Nunes, ela e o Tadeu Nunes estão ligados de Belém do Pará. Muito bom ter vocês com a gente, sejam bem-vindos. Marcelo Silva, o pessoal do Adventista Pavuna, que está acompanhando com a gente aí essa live. José Carlos e a Neide, o Dindo e a Dinda, né? A gente já conhece o pessoal. Marcos Gueiro, a Maurelice Medeiros, Fabiana Jesus Lima, minha xará. Ela é da Missão Caleb, ela colocou aqui, ó, Fabiana da Missão Caleb ARJ, seja bem-vinda. Jonathan Guimarães, deu boa noite pra gente também, a Maria Souza, a Fabiana Jesus, ela é de Vila Isabel. E agora eu vou pro pessoal aqui do YouTube, sabe quem foi a primeira pessoa que entrou aqui hoje? A minha sogrinha do coração, a dona Marli da Silva Lopes. Ela entrou e já estava aguardando aqui antes de começar. Boa noite, seja bem-vinda. Junto com ela entrou também a Maria Elandes, o Acir Lopes, o sogrinho do coração, que se eu não disser igual, ele vai ficar com ciúme, né? Então, sogrinho do coração que entrou também, já deu boa noite pra gente. Sejam bem-vindos. E aí o pastor Emanuel, né, que já deu boa noite dele, eu falei que ele está quase onipresente, que está nos dois. A Marlede Furtado, a Esther Silva, que trabalha com a gente lá no escritório. Um abraço, Esther, saudade de você. Simone Mendes, que também participa aí com a gente de todas as lives. Ariane Pilar, que a gente já tinha falado um pouquinho com ela ali pelo Instagram, um pouquinho mais cedo. Alessandro Barros, Francisco Valente. Tem um aqui que só tem sigla, e aí eu não sei o que que é. MPPQDT, eu não sei o seu nome, então por favor diga quem você é. Juan Boecker também, Moisés Dias, e aí já entrou logo uma pergunta aqui do Juan: renda variável, renda fixa? Calma, a gente vai começar a live. Calma, esse assunto a gente tem que ter muita calma nessa hora, viu? Então vamos lá, vamos voltar agora com o Alexandre, lembrando que antes de passar para ele, eu quero pedir a você que curta esse vídeo, que inscreva-se no canal, compartilhe com pessoas através do seu WhatsApp, através da sua rede social. Para quem está aqui no Facebook, dá um joinha, tá? Dá um joinha aí no vídeo. Ó, eu tô dando um monte de joinha aqui pelo Facebook do Alexandre, mas vocês é que precisam dar esse joinha para esse vídeo poder alcançar mais pessoas, tá legal? E quem está participando com a gente aqui na live, olha, a gente já passou de 20 pessoas aqui no YouTube. Se você que está assistindo puder dar um like aí, ajuda a gente, tá bom? Para que o canal, a gente consiga atingir mais pessoas, ok?
Boa noite, sejam todos bem-vindos. Ok, boa noite também a todos, sejam todos bem-vindos e nós vamos ao nosso tema da noite falar sobre investimentos. Então, mas antes eu quero relembrar para você uma coisa. O nosso canal ele tem um único objetivo. E qual é esse objetivo? É ajudar as pessoas. Não tem nenhum outro objetivo de vender alguma coisa ou de ter alguma consultoria especializada depois ou algum outro tipo de benefício como monetizações. Não é nada disso. Aí entra o lado pastoral de querer ajudar, eu e a Fá ajudando juntos, pessoas que precisam de ajuda e nós estamos aqui somente por isso. Quero também destacar para você que eu não sou um especialista em investimentos. Conheço alguma coisa, tenho experiência aí de alguns anos, trabalho na área financeira pelo menos há 29 anos, então eu não espero esgotar aqui os assuntos, não espero esgotar todas as dúvidas, mas nós vamos construir cenários juntos que poderão te ajudar, que certamente é um investidor iniciante. Quando nós falamos de investimento, né, nós temos muitas opções e em alguns casos nós podemos nos perguntar, há um investimento igual e ideal para todos? E eu queria te dizer que não. A primeira resposta que eu tenho para te dar é que o seu perfil de investidor, e cada um de nós tem um perfil, ele vai afetar, ele vai lhe orientar, ele vai lhe trazer uma comodidade melhor para o tipo de investimento que você vai escolher. No cenário de investimentos, há uma batalha entre duas grandes forças, né? E essas duas grandes forças são risco e rentabilidade. Todo mundo quer ganhar muito com pouco risco. Só que, infelizmente, muito risco, muita possibilidade de ganho. Baixo risco, baixa possibilidade também de ganho. Então, a gente vai tentar maximizar para você ter o menor risco possível, de acordo com o seu perfil, e também você ter a maior rentabilidade possível, tá joia? Eu vou tentar colocar aqui para você um slide. Olha aí, você sabe qual é o seu perfil de investidor? Não é? Os perfis que o mercado normalmente considera e pode ter um a mais, a linha a mais, não é? Mas há perfil moderado e ele, não é, trabalha no baixo risco, conservador, arrojado e agressivo. A melhor classificação, inclusive, seria conservador, moderado, arrojado e agressivo. Os próprios nomes já dão para você aí um cenário do que cada perfil ele elenca. Conservador, obviamente, investimentos mais conservadores. Moderado, da mesma forma, arrojado e agressivo. Arrojado e agressivo são aqueles que aceitam maiores riscos e então vão expor seu capital, obviamente, a riscos e oscilações que podem trazer muito ganho ou também muitas perdas. Preciso de interromper. Sim. Uma pessoa lembrou aqui, pastor, faz uma oração antes de começar. A gente esqueceu de orar, meu bem. Vamos fazer então essa oração. Vamos trocar vamos aqui orar. a tela. Vamos trocar aqui a tela e vamos orar com nós você. Nós esquecemos. Olha, obrigada, nós Marcos esquecemos. Gueiras. Eu vi aqui a sua mensagem. Obrigada pela lembrança. A gente de fato esqueceu. Obrigada tá bom. por lembrar. Onde você está, se você puder, feche seus olhos. Nosso Deus, obrigado pelo dia, obrigado pela vida, pelo pão de cada dia. Obrigado pela saúde que o Senhor tem protegido. Agradecemos todas as demais bênçãos porque reconhecemos que vem das tuas mãos. E nós agora, ó Deus, pedimos a tua presença conosco, iluminando a nossa mente para conhecer um pouquinho mais e o Senhor nos ajude a tomar as melhores decisões em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Marcos. Nós falávamos então aqui dos perfis. Aonde você vai descobrir esse seu perfil? Tem muitos sites, se você colocar no Google assim, análise de perfil de investimento, tem várias plataformas, várias corretoras que fazem essa análise de perfil gratuitamente.
obviamente que aquela plataforma vai tentar tê-lo como cliente, obviamente. Mas a princípio ele vai te fazer perguntas básicas da sua rotina de vida, rotina de investimentos, quanto você ganha e etc. E ele vai delinear o seu perfil. E ele vai te dizer, você é conservador, você é moderado, você é arrojado ou você é agressivo, né? Então, vamos lá, seguir em frente. Primeira pergunta que eu quero fazer a você está aí, não é? Para que você está guardando o seu dinheiro? Qual é o objetivo que você tem ao guardar o seu dinheiro? Eu vou fazer para você algumas perguntas que vai te abrir um pouquinho o leque. Primeira coisa, não, eu quero guardar dinheiro para fazer uma reserva de emergência. Ok, eu já vou falar o que é uma reserva de emergência. Não, eu estou guardando dinheiro porque eu quero fazer uma viagem daqui a 3 anos, uma viagem dos meus sonhos, eu e minha esposa e meus filhos, e o meu plano, pastor, é guardar dinheiro para isso. Ok, é diferente de uma reserva de emergência. Não, o meu plano é guardar dinheiro para a faculdade da minha filha. Quantos anos tem a sua filha? Tem 5 anos de idade. Que idade estimada ela vai entrar na faculdade? Aos 20 anos de idade. Então você quer fazer um investimento de aproximadamente 15 anos. Entendi. Você quer fazer uma poupança mensalmente? É isso? É isso. Você quer fazer um aporte só? Não, quero fazer um aporte mais pequenos aportes. Ok. Não, eu quero fazer um investimento, eu quero poupar para comprar um terreno e construir a minha casa própria. Não, eu quero comprar um apartamento. A primeira coisa que você precisa se responder é para que é que você quer poupar. Você está guardando dinheiro para quê? Porque dependendo do seu sonho, dependendo do seu plano, dependendo do seu ideal, dependendo da sua meta, as opções de investimento elas vão diferir. Porque nem todos os investimentos servem para todas as opções do que você planeja para o futuro. Então é muito importante você responder isso para você mesmo, porque então nós vamos conseguir desenhar para você uma opção interessante. Primeira coisa, o que é um fundo de emergência? Você sabe o que é um fundo de emergência? Um fundo de emergência, como o próprio nome diz, é um fundo, um recurso que ele precisará estar disponível para emergências. Então veja, ele é um fundo, ele é um valor que deve estar disponível para momentos onde apareçam emergências, apareçam coisas importantes, como uma doença, seja um acidente, seja a perda do seu emprego, seja um momento como o que estamos vivendo. Então, a reserva de emergência, ela visa você ter um valor, ter um recurso para cobrir emergências. O que seria um valor ideal para uma reserva de emergência? Talvez você tenha essa pergunta. Os especialistas, eles dizem que uma reserva de emergência deveria ser um valor igual a pelo menos 6 meses do seu custo de vida mensal e um ideal de 12 meses. Então, você pense assim, quanto você gasta por mês? Qual é o seu custo de vida mensal? Eu tenho um custo de vida mensal de aproximadamente R$4.000. Então, 6 vezes 4, 6 meses vezes 4.000, você deveria pensar em ter uma reserva de emergência de R$24.000. Mas e os 12 meses? Então seria 4.000 vezes 12 meses, que seria um total de 48.000. Olha, mas pastor, não vou conseguir isso tudo. Então vamos partir do ideal para o possível. O possível são 3 meses, comece com os 3 meses. Agora, o próprio nome do fundo de emergência diz que você pode precisar dele numa emergência. Então, que perfil, que tipos de investimentos poderiam atender? Alguém perguntou aqui na live agora há pouco, renda fixa ou variável, né? E já tem mais já tem perguntas, tá? Tá só para... Vamos lá.
O que é a renda fixa? A primeira coisa. Renda fixa, na realidade, são os investimentos mais seguros e mais estáveis que o mercado oferece, aonde você vai proteger o capital, né? Eu trouxe até aqui, acho que uma pergunta, deixa eu ver se está aqui. Está aqui, fundo de emergência, né? Então, nós já falamos um pouquinho. Do fundo de emergência, nós temos algumas considerações. Seu recurso precisa estar disponível a qualquer momento. Você deve ter um fundo aonde você possa usar numa necessidade esperada, como eu disse. Então, você não pode investir em um investimento de risco, nem de renda variável, e eu vou explicar o que é renda variável mais tarde, nem no mercado de ações em bolsa de valores, onde as oscilações são muito grandes, não é? Então, quais seriam os investimentos ideais para um fundo de emergência? Então, veja, investimentos de renda fixa que são estáveis e seguros, e o próprio nome ele já te diz alguma coisa. Renda fixa é uma renda previsível. Você sabe no momento da contratação quanto você vai receber. Você já sabe quando contrata quanto tempo, não é? Você precisará manter o recurso e quanto você vai receber. Então veja, o Tesouro Selic é um investimento razoável para um fundo de emergência. Por quê? Ele é um investimento protegido pelo Tesouro Nacional, não é? Ele tem um fundo garantidor, então ainda que a instituição financeira sofra falência ou ela quebre, não é? O fundo do Tesouro Nacional garante para você o recurso, o seu investimento. Então é um investimento seguro. E também ele tem a liquidez diária. Se você precisar sacar o dinheiro, por exemplo, amanhã, você vai poder ter ele disponível rapidamente. Então você consegue converter ele para você sacá-lo rapidamente. Então a gente chama isso de liquidez imediata. Você pode ter essa disponibilidade. Outro fundo de renda fixa que também pode ser usado para seu fundo de emergência são os CDBs. Os CDBs com rentabilidade diária, tá bom? Tem CDBs que não têm rentabilidade diária. Esses não são ideais para o seu fundo de emergência. Porque, volto a dizer, na emergência você pode sacá-lo imediatamente. Outras opções também, e eu anotei aqui, são as letras de crédito, não é? As LCIs e as LCAs, que também têm rentabilidade e liquidez imediata. E existe também as letras de crédito de períodos mais longos, então você deve estar atento a isso, tá bom? Tem também alguns fundos DI e também nós temos alguns fundos de renda fixa que são ideais para o seu fundo de emergência. Agora, como o próprio nome disse, o nome diz, aliás, fundo de emergência é para emergência, não é para qualquer situação corriqueira do dia a dia. Você não pode ir lá e lançar mão desse dinheiro. Vou fazer uma viagem agora de impulso e vou sacar o dinheiro. Vou tirar aqui o dinheiro para emprestar a alguém. Não é esse o caso. O fundo de emergência, ele se propõe a doença, desemprego, saúde, situações sérias, e os investimentos mais apropriados são os de renda fixa, que eu disse para você que são os mais estáveis, mais seguros, mais previsíveis. Então, quando você for ao banco e eles falarem de renda fixa, você já sabe que você está num terreno seguro. São investimentos de risco baixo, tá bom? E eles são ideais para o fundo de emergência, ok? Se você não tem nada, se você não fez seu fundo de emergência, nesse universo de investimentos, o primeiro passo é você fazer o seu fundo de emergência em um investimento de renda fixa, um CDB, pode ser também uma poupança, tá bom? Eu vou falar mais tarde o porquê eu não opcionei pela poupança. Uma poupança, um CDB,
uma letra de crédito, uma LCI, uma LCA, um fundo DI de rentabilidade diária e de baixo risco, tá bom? Um Tesouro Selic, que também tem rentabilidade diária. Todos esses vão atender a sua necessidade. Lembrando, não tem como ganhar muito nos fundos de renda fixa ou no CDB de renda fixa, porque eles visam primeiramente proteger seu capital, ok? Falando nisso, depois que você tem o seu fundo de emergência, quer falar, Fá? Tem perguntas. Então fala aí. Eu estou dando boa noite aqui para o pessoal que está chegando. A Luma falou, olha, eu e o Robson estamos aqui assistindo, que legal. Marcelo e a Gláucia Tanganelli, que trabalharam com a gente ali na Rio Sul, que bom tê-los com a gente. Mas eu quero colocar aqui 3 perguntas que fizeram, tá? A primeira foi o Jean Raoni. Ele perguntou assim, pastor, qual o valor mínimo para a gente começar a investir? Eu preciso necessariamente de uma corretora ou posso buscar um investimento por conta própria? Já a Simone, ela perguntou assim, eu quero alcançar a minha independência financeira e fazer o dinheiro trabalhar para mim e não eu para ganhá-lo. Como é que faz essa mágica? Eu também quero aprender isso aí. E a tia Rosa Guimarães, que está assistindo a gente também lá de Pernambuco, um beijo grande, tia. Tio Mário também está assistindo, ali de São Paulo, beijo para vocês. A tia Rosa perguntou assim, qual o melhor investimento para quem tem pouco dinheiro para aplicar? Então vamos lá, por enquanto vamos deixar essas 3 perguntas aqui. Tá, me ajuda aí só relembrando a primeira pergunta. Porque... Qual o valor mínimo para começar a investir e se precisa de uma corretora ou se pode buscar um investimento por conta própria? Essa é a primeira. Tá, olha só, para você fazer o seu investimento, você não precisa necessariamente de uma corretora. Alguns investimentos você só fará através de uma corretora, como por exemplo o Tesouro Direto. Você só faz através de uma corretora ou através de um banco que disponibilize para você um sistema chamado de home broker, onde você fará esse trabalho que a corretora faz. Mas vamos esquecer isso por enquanto, porque nós estamos falando com investidores iniciais, todos nós. Então veja, você pode acessar pelo site, a plataforma do seu banco, e lá tem muitas opções de renda fixa. Tem lá assim, renda fixa, e debaixo do renda fixa tem várias opções. E tem investimentos a partir de R$100, tem investimentos com valor inicial a partir de R$500, tem investimentos com valor inicial assim, com valor de R$1.000, tem valores de R$5.000, 10 mil, 100 mil. Mas pastor, por que isso tudo? Por quê? Quanto maior for o valor que você aportar inicialmente, maior a sua chance de ter uma rentabilidade maior. A rentabilidade, obviamente, não é igual para quem começa com R$100, para quem começa com R$50.000. As diferenças no renda fixa não são tão grandes, mas elas existem. Mas você que quer começar a poupar, você deve começar por um fundo de renda fixa para formar o seu capital de emergência, o seu fundo de emergência, e pode começar com R$100, com R$500. Tem vários produtos que os bancos oferecem com valores baixos, bem acessíveis, para você poder fazer o seu investimento. Então não deixe de começar, ainda que você comece com R$100, com R$50, com R$500, o importante é começar e começar por um investimento seguro, tá bom? Próxima pergunta. Quem tem pouco dinheiro para aplicar, né? Que foi a pergunta da tia Rose. Quais são os investimentos aí que a pessoa pode escolher por eles? Então, tá renda bom. Fixa. Renda fixa. Então, se você tem pouco, eu não vou te aconselhar necessariamente a poupança. Por quê? 2 produtos de renda fixa é o que está rendendo menos no momento. Então, apesar de seguro, apesar de não pagar imposto de renda, não pagar taxa de administração, não pagar IOF, a rentabilidade da poupança está muito baixa no momento. Está 2,10 ao ano. É 70% de uma outra taxa chamada Selic, que é a taxa básica de juros, não é, do Brasil. Então é 70% dessa taxa básica. Então, como está 3% a taxa básica, 70%, 2,10 ao ano.
Então, veja, não é o melhor investimento no momento. Então, eu te aconselho você começar por um CDB ou por uma letra de crédito, uma LCI ou uma LCA. Qual é a diferença? Eu vou tentar explicar para vocês aqui, eu vou estar antecipando um pouquinho. O que é um CDB? Um CDB, o nome é Certificado de Depósito Bancário. Ou seja, você deposita o seu dinheiro ali, não é, no banco, e quando você contrata um CDB, você está autorizando o banco a emprestar o seu dinheiro para o próprio banco, para ele financiar investimentos que ele vai sair no mercado para trabalhar o dinheiro que você colocou ali. E em contrapartida, o banco vai lhe oferecer algo, tá bom? Os CDBs, assim como os títulos de renda fixa, eles podem ser pré-fixados ou podem ser pós-fixados. O que é isso? Pré-fixado, ele vai te dizer no momento da contratação quanto ele vai te pagar. Exemplo, olha, eu vou te pagar 2% ao ano. Ponto final. Não, eu vou te pagar 100% do CDI. O que é o CDI? CDI é uma taxa, não é? É um parâmetro que o mercado usa, certificado de depósito interbancário. Mas ele é usado para parametrizar várias aplicações. Os CDBs, você vai perceber que ele vai te oferecer assim, eu te pago 90% do CDI. Quanto é o CDI hoje? 2,9, 2,90. Tem CDBs hoje que estão pagando 100% do CDI, ou seja, ele vai te pagar 2,9 ao ano. Lembre-se, a poupança está pagando 2,10. Então veja, entre você escolher receber 2,10 na poupança e receber 2,9 num CDB, qual é melhor? Obviamente que um CDB que está pagando 100% do CDI. Então eu te aconselho você buscar um CDB à poupança. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre as letras de crédito, LCI e LCA, que são melhores opções que os CDBs no momento, tá? Mas mais à frente eu falo. Fá? Entraram mais duas perguntas aqui. Mais uma da tia Rosa, ela perguntou assim, olha, essas aplicações, elas disponibilizam dividendos mensais? E outra coisa, quando as bolsas caem, a gente perde quando está com isso aplicado ou não tem relação? E uma outra pergunta da Maria Elandes, ela perguntou assim, se eu fizer um investimento e que Deus me livre, eu vier falecer, alguém da família pode retirar esse investimento? Vamos lá, são muitas perguntas, né? Muitas Vamos lá, perguntas. tem dividendos mensais? Tá, vamos lá. Nós estamos falando de renda fixa. Renda fixa são investimentos seguros e estáveis, como eu falei, não é? São previsíveis. Eles, na sua maioria, estão parametrizados com o CDI ou com a taxa Selic, não é? Em alguns casos, com o IPCA, que é o índice de inflação. Então, veja, eles estão mais ou menos aí, são renda fixa. Agora, algumas perguntas aqui já estão se relacionando com renda variável. O que é essa renda variável? A renda variável envolve o mercado de ações, por exemplo. Variável, varia muito, tem muitos altos e muitos baixos. Então, no mercado de renda variável, você poderá receber dividendos, sim. Você poderá... Mas então, deixa eu só... porque assim, eu imagino que assim como a minha tia, né, que não entende muita coisa, eu também não entendo nada, estou aprendendo aqui junto com vocês. Então, se é um investimento de renda fixa, não tem ligação com a questão da bolsa de valores. Se a bolsa cai ou não, isso aí não vai interferir quando é renda fixa, só quando é variável. Veja se é só. isso ou não? É mais ou menos isso. Por quê? Viu, gente, como eu não entendo? Existem alguns títulos de renda fixa que têm uma composição. Os fundos DI, por exemplo, nós temos CDBs, nós temos poupança, temos letras de crédito, LCI, LCA. Então, veja, temos RCI, RCA, não é? Eu vou explicar para vocês tudo o que é cada uma dessas siglas, já já. Então, veja, os fundos DIs,
são como uma cesta, né? Aonde você contrata um fundo, tem um gestor desse fundo lá no seu banco. E você vai dar a ele o direito dele fazer uma composição desse fundo, por exemplo. Então veja, é como se fosse uma cesta, eu estou falando. Vamos imaginar que você foi ao hortifruti. Eu vou tentar dar um exemplo bem simples. E você tinha uma cesta em mãos e você colocou na sua cesta pera, morango, botou uva e colocou mais abacaxi. Ok. Aí eu vim com uma outra cesta e coloquei manga, biscoito recheado que eu encontrei lá, encontrei uma barra de chocolate e comprei um abacaxi. Aí eu te pergunto, qual das duas cestas tem mais risco de você engordar? Obviamente a minha. A outra tem um baixo risco de você engordar, porque só tem frutas. Então, assim são os fundos. Alguns gestores, alguns fundos, eles são multimercado. Eles têm uma composição de renda fixa e variável. Então, nessa renda fixa e variável, você tem um produto que não é tão seguro quanto aqueles que se baseiam na inflação, no CDI ou mesmo na Selic. Então, veja, renda variável vai te expor a um pouco mais de riscos. Agora, tem classificações de riscos, não é? Tem risco médio, risco alto, risco altíssimo, não é? Então, você vai opcionar aquilo que você está buscando e isso tem a ver com quanto você vai ganhar. Logicamente, quanto maior for o risco, mais você tem possibilidade de ganhar. Agora, dividendos na renda fixa, ali baseado no CDI, no Selic e IPCA, não tem. Dividendos vão te pagar quem? Empresas, ações de empresas que estão lá no mercado variável. Só que aí quando você compra a ação, tem ações que pagam dividendos e não. E isso você sabe do momento que você contrata ou compra aquela ação. Só que a ação sobe e desce. Você pode ganhar muito num dia, perder muito no outro, ganhar muito num dia, pouco no... Então, são investimentos que você precisa conhecer. Eu, pessoalmente, já operei no mercado de ações, sozinho, né, tendo orientações, me filiei a uma corretora, recebendo orientações, só que é um mercado dinâmico demais. Alguns investimentos devem ser pensados ali a longo prazo, não é? Com alguma orientação melhor de uma corretora, a não ser que você seja um expert, não é? Você esteja sendo bem orientado, porque mercado de ação ele é muito volátil, ele é muito inconstante, e aí nós chamamos de renda variável. Mercado de câmbio, por exemplo, o índice Ibovespa, não é? Você compra ações da Petrobras, você compra ações da Vale do Rio Doce, você compra ações da Localiza, você compra da Americanas, não é? Então, todas essas ações você se torna como um sócio daquela empresa. E aí você assume riscos de ganhar muito ou perder muito. Nos dias atuais, por exemplo, é um risco altíssimo. Ah, mas os papéis da Petrobras estão muito baixos, pastor. É impossível baixar mais. Não é impossível, não. No mercado de ações, o fundo, eu te diria, não tem fundo. A ação pode chegar a 1 centavo e depois ela é dividida de novo em 100 unidades para ela valer de novo alguma coisa e começa, então, assim, é um mercado difícil. Eu, quando operei, devido ao meu perfil conservador, moderado, não me fez bem, porque você fica numa intensidade, numa ansiedade tão grande que isso pode te custar a sua paz, não é? Mas aí você tem que saber o que você quer, o seu perfil, e de repente é para você. Agora, dividendos você vai receber se investir em renda variável. Uma pergunta que foi feita ali, por exemplo, por alguém, renda fixa ou variável? Para fundo de emergência, renda fixa, sempre. Você não pode querer colocar seu fundo de emergência numa renda variável,
porque você pode perder tudo. Mas eu posso ganhar muito. É verdade, você pode ganhar muito, mas também pode perder tudo. Então, o fundo de emergência é renda fixa. Depois que você tem o seu fundo de emergência, você pode começar a mesclar alguns fundos e algumas opções de investimentos que mesclam fundo de renda fixa e variável. Ou títulos públicos que te dão uma rentabilidade boa, só que você tem que apostar no longo prazo, tá bom? Não sei se eu consegui explicar aí a pessoa, né? Mas então, você explicou e já tem outras perguntas. O que a gente faz? A gente deixa ele falando um pouquinho mais ou a gente faz mais perguntas? Porque está aparecendo mais perguntas aqui. Tem mais perguntas. Gente, olha só, por isso que eu falei para vocês que essa live... Já são 8h37. A gente vai precisar fazer essa série de investimentos... Talvez em duas ou três, né? Porque são muitos tópicos. Eu preciso formar com você uma base. A primeira que a gente está formando é que existe renda fixa e renda variável. O primeiro investimento para iniciantes, renda fixa. Poupança, CDB, uma LCI. O que é LCI? Letra de Crédito Imobiliário. LCA, Letra de Crédito do Agronegócio. Tá bom? Qual é a diferença de uma e de outra, pastor? É que quando você investe numa LCI, por exemplo, você está dizendo assim, eu quero que o meu dinheiro financie investimentos imobiliários. Porque talvez você tenha uma relação querendo ver o programa de habitação do país indo adiante, ok. Ou você pode falar assim, eu quero LCA, uma letra de crédito do agronegócio. Eu quero investir, eu quero que meu dinheiro ajude a um produtor para ele plantar, para ele colher, para gerar emprego, gerar renda. E os dois são bons, né? Os dois são bons, são seguros, não tem imposto de renda, tá bom? Não tem IOF. E são garantidos, aí era a próxima tela que eu ia mostrar para vocês, por um fundo garantidor de crédito. Algumas aplicações são garantidas, outras, se houver uma intempérie com o banco ou com o dono do título, não é? Ou o credor, o que tomou o empréstimo, você pode também ter alguma perda. Tá, o Paulo Nunes, olha, o marido da Kátia, um beijo grande para vocês, viu? Saudade de vocês dois. Ele perguntou assim, na renda fixa, tem que fazer pesquisa para ver qual a taxa de administração é a melhor? Ou basicamente são todas iguais? Como é que é? Não são iguais, não. Não são iguais, não é? E, por exemplo, não é? As LCIs e LCAs não têm taxa de administração. Né? Então, você não vai pagar taxa de administração. Na poupança, você também não tem taxa de administração. Nos CDBs, se não me engano, alguns têm taxa de administração sim, e varia. Alguns 1%, 1,5%, 2%, tem até de 3%. Então você deve ficar atento, porque tem taxa de administração. E nos fundos DI, tem até a taxa de performance. Ou seja, se o seu gestor, quem você contratou, conseguir algo que supere uma referência pré-estabelecida, ele vai ganhar uma taxa de performance. Então, quando você faz a simulação do que vale mais a pena ou não, temos que levar em conta imposto de renda, IOF, taxa de administração, tá bom? Por isso que no momento você deve buscar um CDB que tem uma taxa de administração baixa ou uma LCI, uma LCA que não tem taxa de administração nem imposto de renda, tá bom? Tá, o José Carlos e a Neide, eles perguntaram assim, ó, esses investimentos, eles têm diferença de rendimento? Se sim, qual é essa porcentagem? E a Fabiana perguntou, é possível fazer uma reserva de 3 meses com orçamento familiar devedor? Acho que é difícil, né? Vamos lá, vamos iniciar a pergunta inicial, qual foi mesmo? Esses investimentos têm diferença de rendimento? Tem diferença de investimento. Qual seria essa porcentagem? Vou dar para você um exemplo, olha só. Vamos imaginar que você queira, deixa eu ver se eu tenho uma tela aqui. A gente não está conseguindo. Eu não estou conseguindo passar aqui.
Mas olha só, vamos imaginar que você tem R$ 10.000, vamos usar esse número, e você quer investir num CDB. Vamos imaginar que ele está pagando 100% do CDI, ou seja, 2,9. Hoje o CDI é 2,9. Então você vai ganhar, ao final de um ano, R$ 290, ok? Então, mas aí ele tem que pagar imposto de renda. Vamos imaginar que você tem que pagar 20% de imposto de renda. Então, dos 290, você vai baixar um pouquinho e vai pagar 20% de imposto de renda. Vai pagar 1%, 1,5% de administração. Vai pagar ali o IOF. Então, dos 290, você vai receber ali 20% menos, vai dar 29 vai dar 58, 290 menos 58, daí 290 menos Não 58. me pergunte isso nesse momento. R$ 232 aproximadamente, eu acho que é isso. E aí você vai descontar a taxa de administração, mais o IOF, vamos imaginar que você vai receber R$ 225, ok? CDB com 100% de CDI. Agora vamos para uma letra de crédito, uma LCI, que paga 96% do CDI, por exemplo. 96% do CDI eu não tenho nem como fazer uma conta aqui agora. Tá, né? eu acho que é melhor você procurar a tela que você quer mostrar, que eu já sei qual é. Não, eu vou falar aqui, aí. eu já achei aqui. Olha só, vamos imaginar então aí os 10.000 que eu falei, 200, vamos recomeçar. Mostra a tela para ele. Mas não dá para mostrar aqui, vai ter que passar um monte de telas. Tá, então olha só, vamos aguardar chegar nessa tela, porque você explicar sem mostrar essa tela, para eu que estou aqui do seu lado, olhando a tela, já é difícil. Então eu vou colocar para você ali na câmera. Tá, mas deixa eu só voltar aqui uma pergunta enquanto você procura. A Maria Elandes, ela perguntou assim, olha, se ela faz um investimento e ela falece, alguém da família pode retirar esse investimento, pode mexer nesse valor? Como é que é feito isso? Quando você faz um investimento, você tem essa opção de colocar alguém para retirar caso a pessoa venha a falecer, o investidor? Como é que funciona isso? Tá, olha só. Aí nós temos assim, todo ativo que a pessoa deixa, não é passível de um processo de inventário. Então veja, quando o investidor, quando o proprietário, quando o pai ou a mãe ou a pessoa, ele não especifica o compartilhamento disso, então isso vai entrar num processo de inventário para dividir pelos herdeiros. Mas há uma aplicação chamada previdência privada, que lá você especifica quanto daquela previdência você está destinando para cada herdeiro. Vamos supor 25% para a esposa, 25% para 3 filhos, dá os 100%. Então, nesse caso da previdência privada, que o titular já manifestou o desejo dele, não entra em processo de inventário. Agora, outras aplicações como o CDB e como o Tesouro e etc., vão entrar no processo de inventário como um ativo para ser depois compartilhado com os herdeiros. Não é? E isso, quando inclusive há algum tipo de disputa, não é? Entre parentes ou sucessores ou irmãos, a situação fica mais delicada ainda. Não é? Quando há um clima de harmonia, não é até possível você fazer alguns saques na conta bancária, mas depois me parece que é preciso prestar contas em juízo desses saques que foram feitos pós-morte, não é? Principalmente se forem questionados por herdeiros. A única aplicação que eu conheço que não precisa de fazer isso é a previdência privada, porque o titular já manifestou qual será a forma de compartilhamento. 30% para um, 20% para outro, 25% para outro e etc. Mas as demais me parece que entram no processo de inventário também, tá bom?
Eu vou tentar aqui ir rapidamente aqui. Vocês aguentem aí. Pera aí, gente. Vamos lá. Eu não mostrei para vocês isso tudo que a gente vai falar. Isso tudo nos próximos dias. Mas eu preparei aqui atrás uma telinha onde eu fiz umas... Aqui. Não sei se você está conseguindo ver aí, né? Mas eu fiz assim uma simulação. Se você fosse aplicar 15 mil reais, está na tela aí. Então temos um CDI de 2,9, essa taxa é taxa de mercado, a taxa de hoje. Temos em IPCA 2020, a meta o centro da meta da inflação é 4%, não é? IPCA 2021, o centro da meta para 2021 é 3,75%, IPCA é o índice de inflação. Selic para 2020 está em 3% no momento e a projeção da Selic para 2021, 3,5%. Ok? Então olha aí, se eu colocasse o dinheiro na poupança, 15 mil reais, eu teria 2,10, eu teria 315 reais. Não tem imposto de renda, receberia 315 reais. No CDB, mesmo recebendo 100%, eu receberia 435 reais, 100% do CDI, tá bom? Do 2,9. Seria 435, mas teria 87% de imposto de renda. Nem considerei aqui IOF, não é? E alguma taxa de administração, ele viria para 348 reais. Agora veja as letras de crédito do setor imobiliário. Se você deixar o dinheiro 180 dias, 6 meses, eles pagam 94% do CDI. Então, ele te pagaria R$ 408, reais, mas como não tem imposto, ele te pagaria líquidos R$ 408,90. Então, veja que 100% do CDI no CDB, ele aqui, nesse caso, é pior do que a LCI, pagando 94%. A LCI de um ano, para você deixar o dinheiro lá um ano parado, está pagando 96% do CDI. Pagaria 417, seria 417 líquido, né? E aí tem também as LCAs do mercado do agronegócio, e às vezes os bancos estão estimulando um setor ou outro e podem pagar um pouquinho mais ou um pouquinho menos de acordo com o cenário macroeconômico. Vamos imaginar que as políticas do governo queiram ser de investimento no agronegócio. Pode ser que os bancos então ofereçam um pouquinho mais para captar mais e investir mais, entenderam? E aqui eu fiz assim, eu fiz a simulação como o agronegócio pagando um pouquinho mais. 95 teria 413 valor líquido, e se pagar aqui nos 360 dias 98%, seria R$ 426 reais sem imposto. Já um Tesouro Selic, não é? Misturando aí uma relação aí de pré-fixado e pós, não é? Pagando 3,20 para 2022 mais 0,7, daria R$ 490 reais. Mas tirando o imposto de renda, pagaria R$ 392,40. Então, quando a gente faz essas contas, fica visível que alguns investimentos que têm isenção de imposto de renda podem se tornar melhores. Mas isso não é uma regra que sempre acontece. Existem investimentos que pagam bem mesmo com imposto de renda e superam, em alguns casos, as LCIs e as LCAs. Deixa eu dar para você aqui um exemplo. Vamos lá. Pastor, quando é que eu deveria escolher, por exemplo, um investimento pré-fixado e um pós-fixado? Olha só, pré-fixado. Vamos imaginar a nossa taxa básica de juros, não sei se você lembra, mas ela estava em 14% aí há um ano atrás. 14, 10, 12, e veio caindo. 9, 9,25,
8,75, 8,5, foi caindo e chegou a 3. Se você lá atrás, quando os juros estavam a 14%, você fizesse um investimento pré-fixado, baseando seu investimento na Selic a 14%, ela poderia cair para 12, para 10, para 8, para 7, para 6, para 5, que o seu investimento foi pré-fixado na Selic a 14%. E se você mantiver o seu dinheiro naquele fundo específico, naquele investimento específico até a data do vencimento, ele está pré-fixado. O cenário pode oscilar que você já está garantido. Agora veja hoje. A taxa de juros está 3%. Os bancos dizem que até o final do ano a taxa de juros vai cair até 2,25%. Mas há outros que dizem assim, não vai cair mais, porque quanto mais cai, mais o dólar também sobe. Os investidores vão embora em busca de outros ativos, outros investimentos que possam oferecer mais. Então veja, daqui a 3 anos você acha que a nossa taxa de juros, a taxa Selic vai estar em 3 ou 6%? A maior probabilidade é de ser 6, porque não vai cair muito mais do que 3. Agora, pode ser que o cenário econômico seja tão estagnado que se baixe ainda mais a taxa de juros. Agora, pastor, quando é que eu sei quando sobe ou desce? Olha só, se você descobrir isso, você está feito. Os bancos, eles fazem projeções, os economistas fazem projeções, eles olham o cenário econômico e eles deduzem, mas não tem uma cartilha dizendo vai subir ou descer. A probabilidade é de subir. Então, hoje, se você fizer um investimento pré-fixado, para saber já hoje quanto vai ganhar, você vai estar baseando praticamente na Selic de hoje. Agora, se você falar assim, não, eu vou esperar, eu vou apostar na taxa Selic crescente, eu vou apostar numa inflação crescente, então eu vou jogar meu investimento num pós-fixado. Entende? Então, o renda fixa tem pré e pós. E variável também, em alguns cenários, tem pré e pós. E algumas opções misturam as duas coisas. Então, só para você ver como é complicado esse cenário de investimentos. Então, nós estamos aí falando de renda fixa, renda variável, tá bom? Nós já entendemos renda fixa, nós estamos falando de ativos estáveis e seguros, investimentos em títulos bancários, em títulos públicos, que são, em alguns casos, garantidos, não é? O Tesouro Direto, ele é garantido pelo governo federal, e tem alguns investimentos que são garantidos por um fundo garantidor, para você que investe até R$250 mil por CPF. Então, mesmo que aconteça alguma coisa com o tomador daquele empréstimo ou com o seu banco, se a sua aplicação ela está garantida por esse fundo garantidor, você não perde, entendeu? E aí que as LCIs e as LCAs, elas têm essa proteção. Os fundos DI não têm. Então, são coisas que você vai começando a conhecer, não é que você, então, pode, né? O CDB, por exemplo, ele tem esse fundo garantidor. A poupança tem esse fundo garantidor. Os depósitos na sua conta bancária têm esse fundo garantidor, não é? Que é uma instituição sem fins lucrativos, onde as instituições financeiras participam e, então, elas garantem alguns investimentos até para dar maior segurança aos investidores. Tá bom? Perguntas, Fá? Ou eu sigo aqui? Muitas. E já são 8:05, eu estou preocupada. Deixa eu falar para vocês. Eu estou preocupada. Eu tenho que explicar para vocês na próxima live
A poupança, vou ter que explicar um pouco mais. Explicar sobre os fundos DI também um pouco mais. O CDB um pouco mais, tá bom? Previdência privada, que é um universo, tem a VGBL e a PGBL. Uma é mais orientada para quem paga imposto de renda e já tem INSS. Outra mais orientada para quem tem desconto simplificado de imposto de renda. Tem a questão do desconto do imposto de renda progressivo e regressivo. Então, você não pode perder esse assunto porque é um tema importante. Gente, olha, eu estou fazendo bem assim, ó. LCIs, LCAs, RCIs. Deixa eu mostrar para vocês. Eu estou anotando aqui a pergunta de todo mundo porque é o seguinte. Hoje, a gente não vai poder estender essa live por muito tempo, ficar aqui quase 2 horas com vocês, porque a gente tem o programa do Dr. Rodrigo Silva que começa às 10. E assim, a nossa intenção não é esgotar esse assunto em uma live, porque definitivamente é um assunto muito extenso. Eu acho que a gente vai gastar em umas 3 lives tranquilamente para falar sobre tudo. E a gente tem muitas perguntas aqui. Vou tentar responder as perguntas então, tá bom? Vamos dar um stop aqui. E aí a gente continua o conteúdo mais pra frente, né? Porque Tem de repente... debentures, que acho que alguns nunca ouviram disso, tá bom? ETFs, que também é um outro investimento. Tem sobre ações também, eu coloquei aqui. Vou falar um pouco sobre uma aplicação chamada COI, Certificado de Operações Estruturadas, que assume risco, mas protege o seu capital numa modalidade. Então, tem opções, não é? Mas aí nós vamos ter que aprender e... Tá, então vamos lá. Vou fazer a primeira pergunta aqui. Eu não sei se você respondeu o pessoal do Facebook. Eu anotei aqui. Eu também não sei se eu respondi. Eu não sei se ele respondeu, gente. Se ele não respondeu, vocês reclamem aqui, tá bom? Gente, Me chamem me aqui. ajudem a responder aí também, viu? Porque eu posso... Tá. Vamos lá, eu vou colocar a pergunta aqui do Moisés Dias. Quais impostos se paga nos CDBs? Nos CDBs nós temos alguns impostos, tá bom? Temos imposto de renda, nós temos IOF e nós temos, em alguns casos, taxa de administração que pode variar de 1%, 1,5%, 2%. E aí você precisa ver o produto que o banco está te oferecendo. A XP Investimentos, a Rico Investimentos, a Easy Investimentos, Pactual Corretora, todos têm produtos que eles, por exemplo, formatam para oferecer ao cliente. Por que os CDBs oferecem mais do que outros? Normalmente, os bancos de menor porte pagam mais, oferecem mais. Por exemplo, bancos como Bradesco, Itaú, Santander são renomadíssimos, mas tem bancos que você não conhece e você não investiria. Por exemplo, Banco Daicoval, por exemplo. Você não conhece, então ele vai e oferece um pouquinho mais. Como é que você vai conseguir isso? Através de corretoras como a XP, como a Rico. Eles têm lá produtos e eles te mostram quanto eles vão pagar. Porque em alguns casos são pré-fixados. Eles até fazem assim: eu vou te pagar o IPCA, a inflação, mais 2%, mas você deve manter aqui até 2023, um exemplo. Tá bom? Agora lembre-se que esses investimentos para longo prazo você faz depois que você fez a sua reserva de emergência para você ter disponibilidade imediata. Aí você tem que procurar um CDB de liquidez imediata, uma LCI de liquidez imediata, ou se preferir na poupança, não é hoje o ideal. Então, só para relembrar didaticamente. Vamos lá? Vamos responder aqui a pergunta da Fabiana Jesus Lima. Ela perguntou aqui pelo Face já faz um tempinho. É possível conseguir fazer uma reserva de 3 meses com orçamento familiar devedor? Tá, olha só. Nós precisaríamos entender que tipo de dívida você tem. Você está falando se você tem dívida, por exemplo, com cartão de crédito. É melhor você pagar o cartão. Porque o cartão te cobra 12% ao mês e você lá num CDB vai estar ganhando 2 ponto alguma coisa ao ano.
Então, o cartão de crédito te cobra 12 por mês. Se você está devendo no cheque especial, é melhor você resolver no cheque especial, porque o cheque especial te cobra aí 5, 6, 7% ao mês. Então, você quando está falando de investimentos, você está falando de uma situação de saúde familiar estável, saudável. Se você tem dívidas na praça, o ideal é você buscar caminhos para saldar essas dívidas com o menor juro possível, não é? Então, a resposta é, se você está com déficit, se você tem dívidas, aliás, o melhor é que você possa pagar essas dívidas para você, então, ajustar o seu orçamento e daí para frente poder poupar. Tá bom, vamos agora responder a pergunta da Alcineia Pena, que também fez pelo Facebook. Ela pergunta assim, qual aplicação rende mais hoje? Depende do risco que você quer assumir, não é? Tem aplicações que rendem muito, chegam a render Mas o risco é de perder 10%, mas aí você tem que entrar no mercado de ações, não é? Aí, assim, eu acho que o que rende mais depende do quanto você está disposto ou disposta a arriscar, ao nível de risco que você quer assumir. Eu não quero assumir risco. Então compra uma LCI que vai te pagar melhor hoje. E outra pergunta importante é por quanto tempo você vai querer investir o dinheiro? É por 3 meses? Então não pode ser nem uma LCI nem uma LCA. Porque uma LCI e uma LCA vai te pedir aí 6 meses, 1 ano para ter uma rentabilidade melhor, não é? Então, se você vai precisar, num período de 3 meses, é um CDB com liquidez diária, praticamente, ou uma LCI, LCA com liquidez diária, tá bom? Se você pode guardar o seu dinheiro, a Fabiana está rindo aqui, se você pode guardar o seu dinheiro por 2, 3 anos, aí você pode pegar, inclusive, uma aplicação do Tesouro, não é? Misturando inflação com uma taxa pré-fixada. Tem várias opções assim. Eu sei que talvez para você que está ouvindo não seja fácil, mas em alguns casos eu posso ajudar dando alguma indicação pessoalmente, tá bom? Sem nenhum tipo de custo, sem nada, só para ajudar. Lógico, também não posso ajudar todos porque o trabalho tem outras coisas para fazer, não é? Deixa eu compartilhar o meu motivo de rir aqui. A doutora Evelyn, ela escreveu bem assim, essa live está servindo para eu confirmar que devo deixar o meu marido administrar todos os investimentos, porque eu já percebi que até Jesus voltar eu não vou conseguir entender isso. Eu tô junto com você, tá? Eu só tô aqui fazendo companhia para ele, porque eu também não entendo nada disso. Saibam que eu estou me esforçando aqui para traduzir numa linguagem mais simples, mas não é tão simples quanto eu gostaria que fosse, né? Então, veja, a pergunta que a irmã fez, ela é simples. O que rende mais? Eu não tenho como dar uma resposta sem saber o prazo, sem saber o nível de risco que você quer assumir, sem saber para que você quer esse dinheiro, em quanto tempo. Então, essas variáveis muito vago, né, vão ajudar a definir. Por isso, o investimento tem a ver com o seu perfil. O que serve para mim, talvez não sirva para você. O que serve para ela, talvez não sirva para a doutora Evelyn que está nos assistindo. Então, é renda fixa que você quer? Você está disposta a assumir riscos? Tem produtos aí que oferecem uma rentabilidade boa, né? Só que aí a gente tem que entrar um pouquinho nos riscos e eu não aconselho para quem está iniciando, porque pode perder bastante e não é fácil ter estômago para aguentar as perdas. Tá, okay? Deixa eu perguntar para você. Vamos falar de Tesouro Direto hoje ou deixo para a próxima live? Olha, eu elenquei aqui para a próxima, mas eu posso falar alguma coisa. Vamos guardar essa pergunta então para a próxima live? Pode ser? Porque aí a gente coloca aqui os assuntos que estão... Em respeito à pessoa que está aí, de repente vamos coisa colocar. Fácil, né? Não, ela pergunta como funciona o Tesouro Direto. Tesouro Direto são títulos que o governo oferece. O governo, por exemplo, ele quer investir, né, em infraestrutura e investir em estruturação do país. Aí ele, para captar dinheiro, ele oferece títulos ao mercado. E aí as instituições financeiras
elas compram também esses títulos, e esses títulos de alguns anos para cá puderam ser acessíveis por pessoa física, que somos nós, só que através do seu banco e através da corretora do banco. Você não consegue ir lá no banco, na boca do caixa, falar, eu quero investir no Tesouro Direto. Ele vai dizer, precisa buscar a Bradesco Corretora, a Itaú Corretora, precisa da XP Corretora, precisa da Rico Corretora. Você precisa de uma corretora para fazer. Agora, é um título seguro, é o mais seguro talvez oferecido, porque ele é garantido pelo governo federal. O governo diz assim, eu compro de volta a hora que você quiser. Então, agora, tem vários tipos. Tem alguns que têm rentabilidade diária, como o Tesouro Selic, e tem outros de longo prazo. Por exemplo, você vai ver produtos Tesouro Direto para 2030, 2035, para 2050, deixa eu para aproveitar 2020. Então. O Francisco Valente, ele perguntou assim, 20 não, né? Ele perguntou bem assim, olha, CDB ou Tesouro Direto IPCA 2035 como investimento e não como fundo de emergência. O que é melhor? CDB ou Tesouro Direto IPCA 2035? Não haja dúvida que o Tesouro, se você pretende deixar o dinheiro lá até 2035, tá ótimo, entendeu? O CDB não competirá com o Tesouro de forma alguma. Se você já tem a reserva de emergência, agora vai caminhar para um cenário de uma rentabilidade melhor, o Tesouro IPCA é o que? A inflação mais o que ele está oferecendo, né? Ele ofereceu aí o quê? Ele falou? IPCA 2035. IPCA 2035. Ele vai te oferecer o IPCA e vai te dar assim mais 8%, mais 7%. Então, não é só o IPCA. O nome IPCA não é usado, mas quando você acessa o título, ele vai te dar IPCA mais X% para você ficar até 2035. Mas e se eu precisar tirar o dinheiro antes? Acontecer uma emergência, aparecer um imóvel? Aí tem o que o mercado chama de marcação a mercado. O que você contratou lá para o futuro, ele vai trazer para o momento que você sacar. Esteja bem, esteja mal. Aí se chama marcação a mercado. Aí ele faz a marcação ali e vai te pagar o que está dando, não é? Seja para cima ou para baixo. E aí vai depender do cenário econômico e do momento. Tá, eu acho que, resumindo aqui, a gente vai ter mais umas 3 perguntinhas e eu acho que a gente encerra aqui as perguntas. A Marlene Furtado, ela perguntou assim, olha, se eu começar a investir em renda fixa R$100, eu sou obrigada a depositar todo mês esse mesmo valor? Não. Você pode fazer o investimento inicial de R$100 e sempre que houver uma possibilidade de poupar, você pode agregar a esse investimento. Então, não é obrigatório você fazer um depósito todo mês ou alguém vai descontar da sua conta ali um valor, tá bom? Então você pode escolher um CDB, você pode escolher a poupança, não é que são aí talvez os mais acessíveis ou até mesmo uma letra de crédito que, se não me engano, é a partir de R$30, 31 e alguma coisa, tá bom? Tá bom, vamos para as 2 últimas perguntas e aí a gente tem que encerrar, já são 9h10. A Suelen Ribeiro, do Facebook, ela perguntou, é melhor ter um imóvel financiado alugado ou investir o valor numa entrada? Um imóvel financiado alugado ou... Ou investir esse valor numa entrada, né, de um imóvel, da entrada no imóvel. Olha, vamos lá. Se você tem dinheiro no banco, né, ali parado, investido, vamos imaginar que você está recebendo aí bem 3% ao ano, né? Então você está com 3% ao ano, ganhando ali mais do que 100% do CDI. Só que a Caixa Econômica, vamos imaginar que seu imóvel está financiado pela Caixa Econômica, fechou com você um contrato te cobrando juros de 7,5% ao ano. Então veja, você vai manter o dinheiro lá parado, não é? Rendendo 3, quando você contraiu uma dívida
te cobrando 7,5%. Então, lógico, você deve manter a sua reserva de emergência, mas se for possível dar uma entrada maior, é melhor porque você vai ter uma parcela menor sujeita a essa taxa de juros de 7,5%. Então, os empréstimos, eles sempre terão taxas maiores, uma vez que os bancos, eles ganham exatamente aí. Eles pegam de você, por exemplo, eu fiz uma LCI num banco. Aí ele diz assim, Alexandre, eu vou te pagar 94% do CDI. Então eu vou te pagar 2,7%. Aí eu deixo meu dinheiro lá, aí ele fala assim, João, eu tenho para te emprestar. Aí ele empresta para o João a 8%. Ele me paga 2,7%, recebe a 8%, além de taxas, além de produtos que ele vende, além de forçar você a abrir uma conta, cobrar manutenção da conta, além de te obrigar a fazer um cartão de crédito. Então, entende? Ele toma de mim, te empresta, só que ele me paga 2%, cobra de você 8%. Então, se você pode dar uma entrada, é uma boa opção. Tá. Agora, mantenha o seu fundo de emergência. A última, então, para a gente encerrar, é a Simone Mendes. Ela perguntou assim, no pós-fixado, eu vou receber os juros de acordo com a Selic no dia do aniversário do investimento? No pós, sim. Aí é na data do fechamento do investimento que você fez. Não é? Você está colocando pós. Aí você é lá na frente mesmo, exatamente como você pensou. No momento que a taxa de juros está baixa, não é? Os investimentos pós estão ganhando mais corpo, porque é evidente que essa taxa de juros não vai permanecer no nosso país tão baixa quanto ela está. É só nesse momento, no cenário de estagnação. Te relembro que as previsões do Santander e do Bradesco dizem que a taxa de juros ainda vai cair um pouquinho mais, até 2,5% no Bradesco. O Bradesco e a equipe econômica do Bradesco diz que vai até 2,5%. A equipe do Santander diz que vai até 2,25% até o final do ano. Então, é imprevisível. Mas, a longo prazo, a estimativa é que essa taxa Selic suba novamente, porque o cenário brasileiro ele é muito instável, politicamente, economicamente, não é? Em todos os aspectos. Então, essas oscilações são muito grandes e possivelmente nós vamos ter aí uma taxa de juros elevada, até como forma de atrair investidores, porque os investidores foram embora. O dólar, que é um ativo, não é? Que tem assim a liquidez muito rápida, não é? Aceito no mundo todo. No momento de incerteza, as pessoas correm para o dólar, não é? E é o que a gente viu acontecer, não é? Quando o cenário econômico consegue oferecer estabilidade e rentabilidade, para que eu vou assumir riscos se a taxa de juros do país está em 10%? Aí o americano, que lá é taxa zero, ele fala, vou investir lá no Brasil, e aí ele bota dinheiro aqui, porque aqui está pagando 10%, o mercado americano está pagando nada. Só que agora a gente está caindo. O que acontece? Grandes investidores estão saindo daqui, deixa eu ir para outro país que me oferece 6, 7 ou 8 ou alguma coisa assim, não é? Então, são essas as variáveis todas que a gente tem. Bom, tem mais alguma coisa? Não, foram todas as perguntas. Eu queria mandar um abraço especial para a Cris Ferreira, que entrou aqui, eu acho que é a Cristina. Um abraço muito especial aqui para Aldênia Cândido, Alcineia Pena. Ela disse assim, não vai embora não, fica aí e tudo mais. Então, assim, infelizmente, né, não dá para a gente continuar muito, porque hoje a gente tem aí uma programação bem especial que vai passar aí no Novo Tempo, vai passar pelo YouTube, Facebook, pela TV. Quem tem o canal do Novo Tempo vai poder estar assistindo. E a gente vai continuar esse assunto porque a gente só começou, né? O Alexandre começou a falar um pouquinho e aí choveram perguntas e a gente não conseguiu mais dar seguimento.
Mas eu acredito, né? A gente Fá, acredita olha só, que a vão gente ser pode... aí pelo menos umas 3 lives desse assunto, né? Hoje foi só o início. Olha só, a gente pode fazer o seguinte, são 9h15, eu vou sair aqui do Face e do YouTube e vou abrir meu Instagram para, se alguém quiser no Instagram fazer alguma pergunta específica, lá como eu sei que vai ter um grupo pequeno e menor, eu posso responder diretamente para você se você tem uma dúvida e gostaria de esclarecer algo que eu não consegui explicar aqui, abrangendo o todo. Então, o meu Instagram, qual é mesmo, Fá? PR Alexandre Lopes. Exatamente PR Alexandre... PR ponto? Não. PR.Alexandre Lopes. Então, a gente vai encerrar aqui, eu vou abrir o Instagram e esperar ali um tempinho. Se você aparecer lá e quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, a gente tira a sua dúvida, a gente esclarece alguma coisa a mais. Lembrando que lá também não vai ser 1 hora de live, né? A gente não porque pode... já são aí mais de 9h15, então vai dar aí uma meia hora de live, mais ou menos. Então, se você ficou com alguma pergunta aí que de repente você não entendeu ou você não fez a pergunta, então entra lá no Instagram. Estou à disposição, tá? Bom? E a próxima live, gente, é na próxima terça-feira, provavelmente às 8h, tá? Vamos continuar. Toda terça-feira a gente tem feito essa live sobre finanças, a gente tem visto que as pessoas têm procurado esse assunto para poder se aprofundar um pouco mais. Que bom que a gente está podendo ajudar. Eu estou aqui, né, fazendo essa parte aí das perguntas, né? Quem mais ajuda, no caso, é ele mesmo, que tem o conhecimento desse assunto. Você ajuda muito também. Mas obrigada pela participação de todos, muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite. E vamos, relembrando... então, lá no Insta um pouquinho, se ficou com alguma dúvida, e depois assistir o Dr. Rodrigo Silva. Só relembrando, gente, que, como eu disse no começo, não sou um especialista no assunto. Sou, assim como você, um curioso sobre o tema, mas a experiência vai nos ensinando algumas coisas e foi bom a gente aprender juntos. Se alguma coisa eu não conseguir explicar devidamente, vamos buscar mais, vamos nos aprofundar um pouquinho mais para poder te ajudar, tá bom? Lembrando, curta o vídeo, compartilhe, quem está aí pelo Facebook, dá aquela curtida, tá? Quem está no YouTube, vai lá e clica ali na mãozinha, dá um curtir no vídeo, tá bom? E se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal. Essa já é a nossa 5ª live sobre finanças. Então, se você quiser saber sobre outros assuntos que a gente já conversou aqui, entre no canal e dá uma olhadinha. Tem outros vídeos lá, você vai poder assistir, tirar dúvida. E agora a gente vai, então, fechar aqui e abrir no Instagram, tá bom? Gente, boa noite, fiquem com Deus. Foi um prazer estar com vocês. E aí eu dou um abraço aqui na minha namorada e dou até logo para vocês e fiquem com Deus. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Um grande abraço para todos.